Então, a COVID, ela como é confundida com a gripe e resfriado, e quando ela dá forte, ela começa a atacar os seus pulmões, seu sistema respiratório, e você começa a ficar sem ar. Então, por isso que é importante que você, quando for sair à rua, você sempre sair com máscara, sempre está se protegendo. Chegou em casa, vai, toma um banho, tira aquela roupa, bota para lavar, porque ela pode estar ali, alguém pode ter espirrado, tossido perto de você, o espirro, as gotículas da tosse também, ela pode pegar na sua roupa e contaminar. Então, você sempre tem que estar usando, se você for para a rua, sempre estar com seu álcool em gel. Então, você tem que estar passando ele, passa na mão, tá? Você pode passar também no braço, se quiser. Por que no braço? Porque muitas vezes a gente está conversando e a gente acaba tocando. Eita, e é meio, faz assim com o braço. A gente conversando, às vezes tem um costume de conversar com os outros e cruzar o braço. Então, você acaba tocando nesse braço. Você pega uma sacola. Então, do jeito que você pegar na sacola, tá com ela assim, na sacola, você coloca no braço. Então, do jeito que você pegou aqui na sacola, esse vírus ficou aqui, ele também vai passar pro seu braço. Então, não é simplesmente você passar o álcool em gel só na sua mão, você pode passar no seu antebraço também, tá? Tem que sempre estar com a máscara no rosto, tem que ter cuidado também ao tirar ela, para não tirar de qualquer jeito e não estar se infectando ou infectando alguém. E o coronavírus é uma família de vírus que causa desde os resfriados comuns às síndromes respiratórias graves. Em 7 de janeiro de 2020, desse ano, foi descoberto um novo tipo de coronavírus. Até então, ele era desconhecido, o Covid-19. E seus sintomas são febre, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar. Então, o pessoal diz, é muito ruim usar máscara, dá falta de ar. Gente, não dá essa falta de ar toda. Você consegue respirar. Pior é você adoecer e não ter como respirar de jeito maneira. E se você chegar no hospital e no hospital não tiver como eles lhe ajudar, não tiver como lhe entubar, não tiver como salvar a sua vida, então você vai morrer aí por falta de ar, com dificuldade respiratória, não vai respirar de jeito maneiro. Então é melhor a gente usar a máscara, respirar um pouquinho de dificuldade com ela, mas sabendo que você está vivo, está respirando e que vai sobreviver, do que você estar numa cama, você que eu falo, gente, não é você não, pode ser qualquer outra pessoa. E você está ali numa cama, sem ter ninguém do seu lado, e você está com falta de ar. Não tem coisa pior, gente, do que uma falta de ar. É o mesmo que a gente está dentro de uma piscina, debaixo d'água, sem poder respirar. Sempre quando a gente dá aquele mergulho na piscina e fica debaixo d'água, a gente não tem como respirar, né? Não respira. Então, a falta de ar e também por conta da Covid, a dificuldade de respirar é a mesma. Não tem como você respirar. Você quer respirar, mas não consegue. E os primeiros casos da doença, eles ficaram conhecidos no final de 2019, quando a Organização Mundial de Saúde ela foi comunicada a respeito de vários casos de pneumonia sem causa definitiva na República Popular da China. No dia 7 de janeiro de 2020, as autoridades então identificaram esse agente causador da doença. Então, foi uma doença que começou lá na China, ela começou a provocar aí doenças, como as pneumonias aí, sem ninguém saber, de repente, aí todo mundo doente com pneumonia, falta de ar, morrendo. E rapidamente ela espalhou-se por vários locais do planeta, levando a Organização Mundial de Saúde a classificar a doença como uma pandemia. Ela se transmite muito rápido, através da tosse, do espirro, só em você tocar. Então, ela é muito rápida, o contágio dela é muito rápido, então a gente tem que ter cuidado. Por isso que a gente pede sempre a vocês, fiquem em casa, deixe para sair só o necessário, não saia. E se sair, use sua máscara, leve seu álcool em gel, lave suas mãos, lave-se, faça a higienização correta, direito, para que não esteja se contaminando nem contaminando ninguém. E como é a transmissão da Covid-19? Ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra por meio de gotículas respiratórias eliminadas pelo doente ao espirrar ou tossir,
Tem algumas pessoas que quando falam, elas exalam aí as gotículas de saliva e também desse jeito ela pode estar transmitindo a doença. Essas gotículas podem também contaminar superfícies, assim como uma pessoa pode adquirir a infecção ao tocar em superfície contaminada. Então, eu estou com o meu telefone. Aí chega alguém, tá doente, pega no meu telefone, eu não sei, e acaba pegando esse telefone e colocando no ouvido. Então, ó, a aproximação do nariz e da boca é muito grande. Então, evite estar compartilhando aí telefones, estar compartilhando alguns objetos pessoais. Então, sempre esteja com o álcool em gel perto. Você está com ele, pega um paninho, um algodão, alguma coisa, coloca um pouquinho, espalha e depois você vai passando nos seus objetos. Cuidado no celular, tá, gente? Para não colocar álcool em gel no celular aí. Ele tem essa película, você pode estar passando essa película na capinha dele aí por fora. Cuidado para não passar, meu telefone deu pane porque a tia Adriana disse que ela vai passar álcool em gel. Cuidado, gente, não é derramar o álcool em gel nele. Você pode colocar no paninho e depois você está passando com cuidado, tá? Todos devem manter uma distância de pelo menos 1 metro de pessoas doentes e não tocar nos olhos, não tocar na boca, não estar com as mãos sem receber a devida higienização. Ao tossir ou espirrar, não colocar a mão, você colocar assim o braço, o antebraço. Então, por isso também a importância de você, quando eu falei de passar, tá passando o álcool em gel no seu antebraço. Se você respirar, você coloca assim o antebraço. E depois do nada você dobrar o seu braço, você acabou e está contaminando sua mão. Então, passe também na mão, passe no antebraço também. O álcool em gel é importante você estar fazendo essa higienização. Tá? Se previna. E o tratamento da COVID, gente, até o momento não apresenta tratamento específico. Não tem uma medicação assim, você vai usar isso aqui que você vai ficar curado. Então, assim como a maioria das doenças virais, ela não apresenta um tratamento específico. A recomendação é o repouso e hidratação. Então, quando você está com uma gripe, está com resfriado, quanto mais beber água, melhor. Mas você vai estar sendo mais hidratado. Do mesmo jeito, a COVID, você tem que estar se alimentando bem, tem que estar tomando bastante líquido e tem que estar em repouso, gente. Não pode estar fazendo extravagância. Eu estou em casa, vou passar 15 dias em casa, vou fazer uma faxina, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, é repouso, tá? Os sintomas como febre, dor, são tratados com o uso de medicamentos antitérmicos e analgésicos. Mas não quer dizer que esse antitérmico e analgésico é ele que vai curar a sua COVID. E como podemos nos prevenir a evitar a transmissão? Ela é uma doença grave, potencialmente fatal, sendo assim, é fundamental a gente se prevenir e evitar a transmissão de outras pessoas. Então, vamos ver aqui algumas dicas importantes para que a gente esteja aí se prevenindo dela. Lavar as mãos, como eu já te falei antes para vocês, está lavando a mão frequentemente com água, sabão, ou fazer a higienização utilizando o álcool em gel. Evitar estar tocando nos olhos, nariz e boca com as mãos sem a devida higienização. Manter distância de pelo menos 1 metro de uma pessoa que esteja com sintomas de gripe, ou seja, tossindo e espirrando. Limpe objetos que são utilizados frequentemente, como os celulares, tá, gente? Então, preste atenção, cuidado para não estar colocando álcool em gel aí no seu celular demais, para também o bichinho não dar pano e depois você ficar com prejuízo. Cuidado ao limpar, tá? Ao tossir ou espirrar, utilize lenço para cobrir o nariz e a boca ou utilize a parte interna do cotovelo. Lembrando, depois você pode também estar passando álcool em gel ali, para estar higienizando esse local. Se não estiver se sentindo bem, permaneça em casa. Em caso de febre, tosse, dificuldade para respirar, procure um médico. É como o pessoal da barreira sanitária avisa. Quando a gente está viajando, eles falam assim. Se você está com febre, tosse, fique em casa. Só procure o atendimento médico quando você começar a sentir a falta de água. Não deixe para ir só quando a falta de ar estiver forte, não. Começou a sentir falta de ar, você corre. Você corre lá,
você vai não vai na UPA, vai no hospital de campanha, porque lá eles vão fazer o tratamento correto, tá? Use máscaras, que é recomendado para profissionais de saúde, pessoas com sintomas de doença respiratória, portanto, não é necessário para indivíduos saudáveis. É sim, gente, ele é preciso sim, tá? Então, está sendo obrigatório. Deixa eu tirar aqui. Então, o uso de máscara ele agora é obrigatório. E no Pernambuco, na Paraíba, em vários estados. Então, é obrigatório, tá? Tem alguns casos aí, se for pego sem a máscara, paga multa. Então, é melhor você se prevenir, comprar uma máscara de 3, 5 reais, dependendo aí. Chegou em casa, lava ela, seca, deixa ela secando. Quando você for sair, você pega o ferro, passa o ferro nela para ela higienizar bem direitinho, tá, gente? Então, o importante de tudo isso é a gente se prevenir. É um vírus aí perigoso, malvado, que ele faz com que a gente, muita gente perca aí familiares, perca alguém querido. Então, para que isso não aconteça, é melhor a gente estar se prevenindo, tá? Então, vamos aqui para os nossos combinados. Deixa eu ver aqui, Bianca, que levantou a mão. Oi, Bianca. Hã? Você levantou a mão? Levantei não. Ah, com a mãozinha levantada aqui. Eu vou passar para outra, então. Oi, Bi. Isabela. Ô, tia, Oi. quando minha mãe manda a minha tia pegar e comprar umas coisas no mercado para ela. Aí quando ela volta, aí toda vez eu vou ajudar minha mãe com as coisas. Aí quando eu entro dentro de casa, eu já passo álcool em gel na minha mão. Tem que passar, tem que, tá, assim, tem que fazer a higienização, gente, porque é muito perigoso, é um inimigo invisível muito perigoso. Então, a gente tem que estar se cuidando. Ágata. Ô, tia, Oi, amor. se eu matar o vírus, por que não faz uma vacina de álcool em gel? Aí porque tem todo um procedimento aí, Ágata. Não é simplesmente fazer uma vacina do álcool em gel. Porque o álcool em gel, quando ele for entrar em contato com o nosso organismo, ele pode nos levar à morte. Então, tem que ter cuidado. Não é simplesmente que o álcool em gel mata o vírus, que a gente tem que ingerir. Então, muitas coisas ele serve para fora do nosso organismo. E se entrar em contato com o nosso organismo, com o nosso sangue, pode nos levar à morte. Então, o álcool em gel ele não é aconselhável a gente estar ingerindo, nem estar sendo ingerido no nosso corpo. E sim para ser passado nas partes externas do nosso corpo, mão, braço, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E eles têm esse cuidado também, porque o álcool em gel, ele é bom para umas coisas e ele é prejudicial para outras. Então, como tudo em excesso faz mal. Oi, Lucas. Nós vai começar agora, Nós vamos começar agora. porque nós só tá olhando esse negócio. Nós só estamos falando do assunto aqui, de vírus e bactérias. Eu sei. É o que está no nosso livro, que está no assunto. Então, isso é importante a gente estar falando. Se a gente está falando sobre vírus, então nada mais importante do que a gente pegar essa carona que está aí, quando muitos não conhecem detalhadamente o vírus, e a gente está falando sobre ele. Então, a gente tem que falar sobre a prevenção, a gente tem que falar dos cuidados que nós devemos ter. Então, é importante a gente estar falando sobre isso. Não é um assunto assim, aleatório. Não, é importante. Porque quanto mais a gente conhece, melhor, tá? Isso. Minha tia pegou corona. Então, tem que ter cuidado, né? Tem que estar usando o álcool em gel, tem que estar se prevenindo, não pode estar chegando perto. E eu tô espirrando muito. Tem que ter cuidado, tá? Descanse, fique quietinho, não faça extravagância, não vai fazer estripulia, não vai estar pulando, não vai estar correndo. Quanto mais pular, quanto mais correr, quanto mais você fazer aí esforço físico, mais rápido é a manifestação e mais perigoso. Então tem que ter cuidado. Isabela Santos. Ó, professora, Diga. meu pai tá fazendo máscara.
Aí é assim a rotina do meu pai. Eu tô aqui estudando, a mãe tá cuidando de Bernardo, meu irmãozinho menor. E quando o papai chega do trabalho, não é abraço, é afastado, tira a camisa, vai pro banheiro, troca de roupa. Aí sim. Toma banho, aí troca a roupa, né? Porque não é só Aí quando trocar a ele roupa, entra tem que dentro fazer de a casa, higienização, tem que tomar banho. ele pega a água sanitária, dando no tapete da área aqui para poder ele vir. Aí, com isso, ele deixa o sapato lá, deixa outro para poder ele entrar. Aí, com isso, ele passa lá na água sanitária, a sandália, deixa lá, pega outra. Ele nem abraça ninguém, não chega perto de ninguém, só é tirando a roupa, vai pro banheiro, toma banho e Muito bem. quando chega de lugares, passa álcool em gel, vai de máscara. Isso, está tomando os devidos cuidados. Laura Félix. Laura? Não está saindo seu som, gata. Oi, Kimberly. Bora começar a aula? Não quer saber se o Nós coronavírus, estamos não? falando da aula. Nós estamos na aula. Gente, eu sei que é chato, mas é algo que a gente tem que estar falando. Se o assunto é sobre vírus, então nós estamos aí com o vírus, batendo na nossa porta, atacando a gente, e a gente não falar nele, é assim até um pouco irresponsável da nossa parte. A gente não está falando sobre ele. Então, a gente tem que falar, a gente tem que dizer o que está acontecendo. A gente tem que dizer quais são os devidos cuidados que nós devemos tomar. Então, não é simplesmente passar por cima. A gente tem que falar. É chato o assunto, mas a gente tem que estar falando, porque é algo que está aí batendo na nossa porta, está prejudicando muita gente, está matando muita gente, e a gente não pode estar fechando os olhos para isso. A gente tem que estar dando conta aí, passando informação para todo mundo, para que isso esteja sendo evitado. Algumas pessoas estão ignorando esse assunto, estão ignorando o Covid, mas a gente não pode estar ignorando, a gente tem que estar batendo a martelo nele, direto, a gente tem que estar falando. A gente está falando direto e o povo está ignorando, imagina se a gente não começar a ignorar também, deixar de falar nele. Então, a gente precisa falar para estar sendo evitado. Oi, Pedro. Pedro Henrique, se eu não me engano, tem aqui, Pedro Bomba Nuclear, é Pedro Henrique, né? Pedro Guilherme. Tia, Oi, diga, amor. é porque não tem já. Sim. Ele disse que não tá conseguindo entrar. Mas quando mandou o convite, eu tô aceitando. A Pedro disse que não tá conseguindo aceitar. Eu tô aceitando. Todos que mandam, eu vou aceitando. É que ele pediu para falar aqui com a senhora. Eu tô aceitando. Diga ele que manda de novo, que eu tá mandando aqui tu tá mandando aqui, eu tô aceitando, tá? Então, gente, nosso próximo ponto aqui será sobre a atividade. Então, atenção aos combinados, gente. Presta bastante atenção, tá? Então, vamos ouvir a explicação da atividade bem direitinho. Quando tiver alguma dúvida, você pode perguntar pelo telefone, pelo WhatsApp. Lembrando, eu respondo a todos, agora tem que ser um por vez. Você mandou a pergunta, eu não respondi ainda, eu estou respondendo a outra pessoa. Porque às vezes coloca, hein, tia? Tia, ô tia, me responde, tia. Calma, tia, tem outros coleguinhas também para estar ajudando, tá? Às vezes você manda a mensagem, coloca um monte de interrogação. Hein, tia? Me responde, tia. Tem que ter calma, gente. Eu respondo a todos. Sempre eu respondo a todos. Mas tem que ter calma, um pouquinho de paciência. Pensar no outro coleguinha, tá? Pensar ganha-ganha. Não pensar só em eu responder para você, mas eu responder para o outro também. Então, para que todos tenham a resposta. Ô, Lucas, preste atenção aqui, Lucas, por favor. Então, como já foi dito, nós teremos 1 hora de atividade.
Então, são 9 e 8. Se for 9 e 10 a gente terminar, 9, 10 e 10 a gente volta. Então, marque, olha aí no seu relógio o tempo, tá? 1 hora depois. Se você tiver no celular, se for 9 e 10 que a gente termina, então coloque seu relógio para despertar 10 e 5, que é quando tiver faltando 5 minutos, tá? Sempre faltando 5 minutos para retornar, eu aviso nos grupos, sempre eu aviso. Gente, faltou 5 minutos. Então, você preste atenção, não fique... Que horas são? Vai voltar agora? Já está na hora? Eu já terminei. Então, tem que ter calma, gente. Tem que ter calma. Não precisa ter pressa, tá? Deixa o grupo para perguntas relacionadas à atividade. Tem gente que está conversando, às vezes vem uma pergunta, tem um áudio. Aí, às vezes, é uma pergunta bem sobre o assunto, bem interessante. Aí tem um áudio. Ô, tia, ô, tia. Aí, às vezes, é algo sem importância sobre o assunto. Então, os grupos, eles estão sendo ali para a gente estar tirando dúvida, não para a gente estar conversando, tá certo? O grupo é para a gente estar tirando dúvidas sobre a atividade, não para estar conversando. E no final da aula é que eu mando o slide, mando a atividade, a correção, tá bom? Vamos ficar ligadinhos aí. E as páginas eu vou dizer para vocês já quando eu passar aqui. Não, vou dizer agora para vocês. Anotem aí, façam um círculozinho aí no livro de vocês. Tem uma questão na página 248. Então, você por aí, pega aqui, ó. Só pegar aqui esse coleguinha. Então, você vai pegar aqui seu livro, ó. Faz assim um círculo no número, ó. Faz um círculo no número, tá? Porque você já sabe qual é a página. Nós temos também na 250. Deixa eu pegar para aqui. Então, você também já pode estar, ó, fazendo um círculo no número. Você vai marcar o número. Na 252, nós temos algumas perguntas também. Então, você vai pegar e vai fazer o círculo no número para você não ficar depois dizendo qual é a página mesmo? Qual é? Eu não me lembro. Eu não escutei quando a tia falou. E na página 253. Tá? Deixa eu baixar ele para aqui. Na página 253. Então, você também faz o círculo aqui no número, tá? Marca o número. Então, as páginas são 248, 250, 252 e 254, tá? Preste atenção nas páginas da atividade. E eu vou explicar para vocês aqui a atividade que vocês vão fazer a partir de agora. Então, na página 248, vocês têm a seguinte questão. Como estudamos no capítulo anterior, a unidade estrutural do ser vivo é a célula. Ô, tia, eu não estou entendendo. Gente, você tem que ler, tá? Então, você vai lendo o que tem para poder responder. É uma interpretação, como uma interpretação de texto. Você só vai entender o que está ali se você ler o que está escrito antes. Se o vírus não tem célula, porque alguns pesquisadores defendem que eles devem ser considerados seres vivos. Então, aqui, gente, ó, nós temos falando sobre os vírus, que são seres microscópicos e não são formados por célula e têm estrutura simples, e só conseguem viver e se reproduzir dentro de células de outros seres vivos. Aí eu não vou mais adiante, que pode estar aqui a resposta e você tem que ler a questão todinha, tá? Tem que ler bem direitinho para você poder estar respondendo. Na página 250, você tem outra questão aqui. Tem outras questões. Você vai ler esse texto aqui pequenininho. Na pele habitam milhões de bactérias. E você vai responder. Se muitas bactérias são inofensivas para o ser humano, por que é recomendável lavar as mãos? Tá?
Então, aqui tem dizendo, aí tá aqui a resposta, você tem que ler para poder colocar. Então, não é ler só um pedacinho, você tem que ler tudo, tá? Ela pode estar no começo, pode estar no final, pode estar no meio. Então, para você poder saber a resposta, você tem que ler tudo. Terceiro, bactérias e vírus são micro-organismos. Como é possível diferenciá-los? Então, a gente falou também, e eles aqui estão dizendo como é que você vai diferenciar um do outro. Beleza pura? Na página 252, vocês têm as seguintes questões. Leia o texto e responda as questões. Outra vez, lê. Tem que ler, gente. Se não ler, não vai entender, não vai conseguir responder. E eu não estou entendendo a questão, a letra A do quarto da página 152. Está pedindo o quê? No 4. Leia o texto e responda as questões. Para responder, você vai ter que ler. Se você não ler, você não vai entender e realmente você não vai responder, tá? Então, a relação descrita do texto entre bactérias da boca e o ser humano é benéfica ou maléfica? E por quê? Então, aqui vai estar dizendo, tá? O porquê, se é benéfica ou não. Cite 2 maneiras de prevenir cáries causadas pelo chiclete. Então, aqui tem dizendo como é que você pode prevenir. E você também tem como saber, como a gente sempre fala, porque que não pode estar mascando chiclete, não pode estar chupando pirulito, não pode estar chupando bala, como é que a gente pode evitar que essas cáries que são causadas pelo chiclete, pelo pirulito, pela bala, como é que a gente pode prevenir? Além de evitar ele, o que é que a gente tem que fazer todo dia? Outro textinho para você ler e responder. Bactérias podem fazer chover. Então, você vai ler isso aqui e dizer o que acontece com o gelo que estava em volta do micro-organismo após ele cair da nuvem. Então, a resposta está aqui. Então, o que é que acontece? O que é que acontece depois? O que é que acontece com o gelo que estava em volta do micro-organismo, tá? Tá bem por aqui. Como a ação dessa bactéria pode afetar os seres humanos? E isso também está tudo escrito no textinho. Então, tem que ler o texto para poder responder. Você vai observar aqui na página 253, que é a última página que vocês vão responder. Você vai observar a imagem e responder as questões. Números aproximados de tipo de micro-organismo na pele. Então, quantos tem nas costas, quantos tem na frente. Então, os que proliferam em ambiente oleoso, ou seja, se sua pele é oleosa, quantos é que vão aí proliferar, vão crescer aí, vão dar continuidade aí na sua pele. Quantos vão proliferarem em ambiente seco. Então, os fungos, bactérias, vírus, eles não vão se proliferar somente em ambiente oleoso ou úmido, ele também vai proliferar em ambiente seco. E os que proliferam em ambiente úmido. Então, tem que ter bastante cuidado, tem que prestar atenção aqui, tá? E responder. Escreva com suas palavras o que significa proliferar. Então, se você não souber, você pode consultar um dicionário impresso ou digital. Ah, eu não estou com meu dicionário aqui. Você está com o celular? Você está pelo computador? Então, você vai lá no navegador, ou no Google, ou no Mozilla, e coloca significado da palavra proliferar. Então, ele vai dar o significado a você dessa palavra. Como os micro-organismos que vivem na pele humana estão classificados na imagem? Então, você vai prestar atenção, tem dizendo aqui, tudo bem direitinho, tá? E em qual local há mais tipos de micro-organismos e qual tipo de ambiente está classificado? Certo? Nós temos a partir de agora, são 9h20, 10h20 a gente está voltando. Quando tiver faltando 5 minutos, eu
volto com vocês, tá? Eu mando o recadinho. Beleza? Boa atividade para vocês.